Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver olhando essa aula, né? Você estiver assistindo essa aula. E o carnaval, como é que está sendo aí? Aposto que você está estudando bastante, não está não? Fazendo aquele monte de redação atrasada que você deixou para trás aí. Mas para tirar o 1000, não pode vacilar, viu, gente? Descansa também, né? Você descansou um pouquinho, você brincou o carnaval. E hoje nós vamos falar de alguma coisa aqui, de um assunto que pegou geral nesse carnaval aí também. Hoje o nosso assunto vai ser esse aí, ó, cigarros eletrônicos. Pois é, né? É a moda de hoje, é a modinha de hoje. Então, vamos ser bem rapidinho nessa aula que vocês estão aí. Eu estou falando aqui meio que sozinho, né? Faltando o calor humano de vocês nessa aula, mas vamos lá. Então, pessoal, cigarro eletrônico é o tema da nossa aula hoje. E a aula e o texto dessa semana vai ser um texto que você vai fazer que tem muita importância com relação à questão de saúde pública, né? Você está vendo que a gente está desenvolvendo vários tipos de tema, questão de segurança pública, questão de saúde pública, questão ligada à educação, né? E a gente vai desenvolver muito mais tema com vocês. Fica aí com a gente. Fica aí com a gente. Desanima não. 1000 pontos vai vir aí na redação. 1000 pontos e o seu nome estampado no jornal. 1000 pontos e as escolas, a escola que você estuda querendo fazer propaganda de você, né? Mas então, vamos lá. O que é cigarro eletrônico? Acho que todos vocês já sabem, todos vocês já viram vape. Muita gente fala é fumar pendrive, né? Na gíria é fumar pendrive, porque ele parece com um pendrive, como você está vendo aí do lado aí, ó, um desenho de dois modelos aí, de um modelo simples, né? Então, o cigarro eletrônico ele é um dispositivo acionado por bateria que esquenta um líquido, né, que contém diversas substâncias químicas, entre elas a nicotina. Já vou começar matando a ideia da aula inteira para você aqui, já ir pensando nisso. Cigarro eletrônico é uma nova forma de consumir e de apresentar nicotina, sobretudo aos jovens, que são os maiores consumidores de cigarro eletrônico. Como os meios de comunicação, como a televisão, rádio, jornais, revistas, no Brasil estão proibidos de fazerem propagandas para o uso da nicotina, né, de patrocinarem festivais, como antigamente tinha Hollywood Rock, né? Então, nós temos aí uma nova forma que foi desenvolvida, que não é nova. Depois você vai ver, aí a Daniela vai falar esse processo histórico do cigarro eletrônico com vocês, não é tão nova assim, mas que é uma nova forma de consumir nicotina e implantar a nicotina entre os jovens, já que houve uma queda abrupta de consumidores de nicotina no Brasil depois da proibição do uso de propagandas nos meios de comunicação. Então, o cigarro eletrônico é simplesmente isso. Ao invés de você acender ali, ele possui uma bateriazinha, ele vai esquentar, e ali a nicotina aparece de outras formas, não só a nicotina, mas outros produtos. Muitas vezes produtos para disfarçar o gosto da nicotina. Mas então, isso é basicamente um cigarro eletrônico, né? Ele possui diversos tamanhos, diversos modelos, diversas formas, como o próprio capitalismo, ele possui isso como uma forma de atrair o consumidor. Então, ele tem diversos formatos e cores também, né? Eles são chamados de vape, né? O nome mais comum é vape. E na gíria é fumar pendrive. Então, os vapes, cigarretes, Juul, smoke, pipes, e-pipes, né? E cigars, né?
o cigarro eletrônico, várias denominações, mas aqui no Brasil ele é mais com o nome de vape, na gíria fumar pendrive. Então, como eu disse, ele é uma nova forma de consumir essa substância, essa indústria do tabaco, essa indústria da nicotina, encontrou e popularizou uma nova forma de fazer com que os jovens tenham acesso a seus produtos, né? Então, entre várias são as coisas que se colocam dentro desse cigarro eletrônico, né? Entre as mais variadas substâncias, que nós podemos dizer aí, químicas, estão presentes, a maioria delas é composta por nicotina, aromatizante, acetato de vitamina, diacetil, formol, né? Formaldeído, né? Glicerol e a acroleína. Então, nós temos esses diferentes tipos aí, que é a composição. Ele surge também com uma ideia de que não causa mal, o que é completamente errado, e tem essa polêmica, né? Ele é menos prejudicial, ele é mais, ele não gera fumaça, ele gera vapor e por isso não causa não causa danos à saúde de quem consome, e nós vamos jogar essa teoria por água abaixo nessa aula nossa aqui, né? Então, ele surgiu para isso. Então, ele surgiu, começou a comercializado com a ideia de que poderia ser uma opção para quem está tentando parar de fumar. Aquele indivíduo que usa nicotina, aí ele ia colocar a nicotina em gotinha, ele ia usando nicotina misturada com outros produtos, e o objetivo, assim, do marketing, não é a realidade. O objetivo do marketing é que ele começasse a colocar a nicotina ali e reduzindo cada vez mais. Mas a gente sabe que, por exemplo, quem quer parar de beber não pode ficar indo no boteco constantemente. Então, porque não tem lógica. Não muda o hábito do cigarro, né? Então, ele surgiu com essa ideia, ele se popularizou com essa ideia. E, no entanto, ele pode acabar levando a pessoa a um uso duplo, né? Já que ele não muda o hábito. Então, ele um dia ele coloca menos nicotina, no outro dia tem a consciência de que eu consumi menos hoje eu posso consumir mais, que fica balanceado, e aí a gente vai ter essa situação, né, do cigarro eletrônico. Então, nesse papo de diminuir o uso de nicotina está furado, viu? Eu acho que para você desenvolver uma tese e defender isso numa redação vai ser muito mais difícil do que a abordagem que eu estou dando aqui, que é a abordagem negativa do uso da nicotina. De uma maneira geral, nós temos aí que, atualmente, esse tipo de cigarro tem chamado a atenção, principalmente dos jovens e dos adolescentes. Então, é um tipo de cigarro que tem mais atração a jovens e adolescentes do que pessoas de meia idade ou da terceira idade, né? Que essas pessoas, assim como eu, nascemos no mundo analógico, né? E o jovem que é muito ligado a essa questão do eletrônico, do moderno. E o cigarro eletrônico sempre foi uma opção apresentada como sendo algo moderno, como sendo algo da modernidade. Mesmo antes de haver a terceira revolução industrial, a nicotina sempre foi disfarçada para o uso. Momentos que ela foi utilizada como charme, outros momentos para demonstrar masculinidade,
ou feminilidade, né? Outros momentos para se tornar atraente perante a sociedade, outros momentos para se socializar. Então, a gente acaba tendo o cigarro eletrônico mais ou menos nesse contexto, né? Ele possui uma aparência de mais tecnologia, né, como eu disse, e muitos podem achar que ele é inofensivo. Realmente tem alguns que parecem um pendrivezinho mesmo, desse que você usa no bolso para copiar e guardar nossas aulas aí, para assistir depois, para fazer aquele texto legal, né? Então, além da doença que ele pode trazer, o cigarro eletrônico tem uma doença que ainda não foi descoberta ainda. Quer dizer, não foi descoberta os motivos, as consequências, a causa, mas tem uma doença que é típica dele, que está sendo chamada de doença do vape. É. Já tem isso aí, a doença do vape, né? E que ela pode causar uma série de complicações, assim como o cigarro normal. Assim como a nicotina normal, a doença do vape pode causar uma série de complicações, que a gente vai ver mais um pouco aqui à frente. Então, pessoal, e esses produtos eletrônicos, eles foram lançados como sendo produtos mais seguros, né? Como sendo produtos que não causam incêndio, porque em alguns ambientes você não pode uma guimba de um cigarro jogado no chão, né? Nós temos aí histórico de pessoas aí que acendendo cigarro ou jogando a guimba do cigarro no chão e pegaram fogo. Favelas inteiras no Brasil foram consumidas pelo fogo nessa situação que provocou verdadeiras tragédias, né? Então, como ele não pega fogo em nada, ele não acende nada, então ele é tido como mais seguro para quem está à sua volta também, que não é verdade. Ele é tido como mais seguro para quem está à sua volta, porque não tem a queima de produto, não produz esse calor, não produz o fogo, né? E ele também é considerado como mais seguro para a saúde, que também não é verdade, né? Porque a nicotina chega até o consumidor de forma mascarada, ela chega com sabor de hortelã, ela chega com sabor de fruta, ela chega com um sabor maravilhoso, tutti-frutti, ela chega com sabor de ervas aromáticas. Então, é uma forma, na verdade, é uma forma de disfarçar a nicotina. O cigarro eletrônico EC ou CE, né, funciona como um inalador de nicotina. No lugar da brasa, que solta fumaça, tem um pequeno aquecedor. O aerosol é produzido no aparelho que imita a fumaça de um cigarro convencional. Está aí como funciona um cigarro eletrônico. Igualzinho um cigarro convencional, só que você não anda em carteira, no bolso, tal, não ocupa espaço, é rápido o consumo. É mais aceito, olha, gente, ele é mais aceito socialmente. No Brasil não tem legislação, é proibido o cigarro eletrônico no Brasil. Mas não temos legislação a respeito desse cigarro eletrônico. Temos a respeito da nicotina que joga fumaça, né? E esse a gente tem proibições, é proibido o local fechado, mas o vape ainda ele é mais aceito socialmente e não tem ainda regulamentação na lei a respeito desse tipo de produto. Então aí funciona o compartimento desses cigarros. Nós temos aí uma variação que a Daniela deve apresentar mais com vocês aí,
aprofundar mais com vocês que nós temos diferentes gerações de dispositivos para consumir a nicotina. A indústria do tabaco, né, a indústria do cigarro, ela vai se modernizando para agradar o consumidor. Tanto que, quando era permitido as propagandas aqui no Brasil, tinha um cigarro para cada tipo de personalidade, para o consumidor se identificar. Hollywood, Marlboro era o cigarro ligado ao homem bruto, rústico, tanto que a propaganda dele era um cowboy. Hollywood patrocinava show de rock, patrocinava artigos esportivos. Hollywood era para o atleta. Carlton era para aquele que tinha classe, aquele que queria se apresentar num ambiente assim mais classudo, e por aí vai, né? Free era um cigarro que tinha, a propaganda dizia que ele tinha menos alcatrão e menos nicotina, e ele deveria ser usado pelo jovem inteligente. Hoje não tem o Free. Inteligência é não fumar, inteligência é não consumir nicotina. Inteligência não é esse negócio de eu vou consumir o que tem menos. Eu não vou consumir nenhum, né? Então, aí nós temos uma evolução do cigarro até o vape atual, né? Então, é, nós temos aí o cigarro comum, que, pela falta de propaganda, pelas campanhas anti-uso, o cigarro comum ele é até rejeitado pela sociedade, pelo cheiro que ele deixa nas pessoas. Se você carregar um cigarro desse num bolso da sua camisa, ou na sua bolsa, você vai ver o cheiro que fica, mesmo ele sem estar aceso, né? Então, por isso, o vape começou a ser mais aceito socialmente, se é que a gente pode dizer isso, né? Então, teve uma aceitação social maior, né? Nesse contexto aí, pessoal, nós temos aqui, ó, o que se coloca dentro do vape para utilizar? São os e-liquids, né? Os líquidos para cigarro. Esses também conhecidos como e-juice, né? Electronic liquids. E outros são compostos basicamente pelas substâncias. Olha aí, basicamente, propilenoglicol, ou glicerina vegetal, água, nicotina. Sem a nicotina ele não vai, na maioria das vezes. O que você pode ter é algum produto que diz, ó, tem menos nicotina ou tem mais nicotina, mas a gente cai na mesma armadilha do cigarro. Você consome, inicia consumindo menos nicotina e depois você vai estar, depois de um tempo, consumindo cada vez mais utilizando esse líquido, assim como no passado, cada vez mais as pessoas iam viciando no cigarro e comprando e consumindo cigarros, né? Nós temos aí, e aí o atrativo que acaba deixando ele aceito socialmente são as essências, os aditivos, que aí você pode colocar os aromas, né? São produtos que são utilizados da segunda geração em diante dos vapes, eles são utilizados para disfarçar a nicotina. Disfarçam a nicotina, exalam um cheiro gostoso, um aroma, né, que acaba sendo bem aceito socialmente, acaba sendo aceito em restaurantes, acaba sendo aceito em boates, acaba sendo aceito em ambientes fechados, né? Então, é uma forma que a nicotina, ou a indústria do tabaco, encontrou para introduzir a nicotina
nesse mercado moderno, já que o mundo inteiro luta contra o uso do tabaco, porque ele traz grandes e graves consequências à saúde pública, por exemplo. Né? Então, o vape nada mais é do que um novo dispositivo eletrônico para entregar nicotina. Dificilmente você encontra um e-liquid sem nicotina. Esses não são basicamente nem vendidos. A indústria de tabaco não fabrica isso, né? Existe hoje mais de 460 marcas de dispositivos eletrônicos de entrega de nicotina e mais de 800 líquidos para utilização nesse dispositivo. Ou seja, se essa moda está pegando, né, gente? No Brasil é proibido propagandas de cigarro e proibido propagandas que levem a qualquer simulação ou estímulo ao uso do cigarro. No caso do vape no Brasil, você nunca viu vape na propaganda de TV. Se tivesse, se não tivesse essa lei, vape estava aí, ó. Tava, como é que vamos dizer? Estava patrocinando Big Brother, né? Então é a indústria da nicotina que veio, voltou e voltou com força, né? E aí a gente tem vários formatos do uso desse vape. Vários formatos, para qualquer gosto, para qualquer tipo. Olha aí. Por isso que muita gente, na linguagem popular, não é vape, né? Na linguagem, vamos dizer assim, do dia a dia, é pendrive. Vamos fumar um pendrive. Eu fumo pendrive. Né? Então, nesse contexto aí, nós temos aí o cigarro eletrônico. E esse produto ele pode utilizar um líquido com vários produtos, né? Que a gente disse que vai ser absorvido pelo organismo e vai gerar grandes e graves problemas de saúde, né? Nós temos aí algumas formas, vaporizadores de ervas, que também não deixam de ser narguilé, né, pessoal? Cuidado com o narguilé também, que a maioria dos produtos colocados no narguilé tem nicotina disfarçada, né? Eu nunca sei se é narguilé ou se é narguilé. Né? Tem também essas ervas, esses produtos disfarçados de aromático para realmente disfarçar o consumo da nicotina, principalmente da nicotina, ou outras ervas, outras substâncias aí. Né? Então, nós temos aí os modelos, vários modelos que nós temos aí, cigarro aquecido, modelo híbrido, e por aí vai. Com relação à propaganda, né? Porque a chave disso tudo é a propaganda. Por enquanto, no Brasil, essa propaganda está indo de boca a boca. E já se tornou uma febre, sobretudo entre os jovens. É muito comum o uso de vape entre os jovens nas baladas, nos shows, no momento em que a gente tem nos lugares onde a gente tem mais concentração de jovens, muito vape, porque, como eu disse, a nicotina sempre, a indústria do tabaco, a indústria do cigarro, ela sempre procura trazer uma anexação do seu produto à personalidade que o indivíduo tem ou que ele gostaria de apresentar ter. Então, por isso ela se transforma muitas vezes num produto que a gente tem que consumir até para ser aceito socialmente, né? A chave comum, a chave comum da propaganda de todos esses públicos é convencer o usuário. Lembrando que eu disse que ele faz mal? Então, é convencer um usuário que um produto não causa dano. A chave comum é essa. A propaganda da indústria do cigarro com relação ao vape
ela joga esse 171 em cima do consumidor, que é um produto natural, que produz vapor, não produz fumaça, e por isso não provoca danos, e por isso não provoca o mal. Isso é uma falácia muito grande, viu, gente? Então, a propaganda do produto e está levando o jovem a consumir esse produto é isso, né? Aquele não causa mal. Não, não é cigarro, é vape. Não é cigarro, são ervas. Que tipo de erva tem ali? Quantas gramas de nicotina tem no líquido que foi inserido ali para estar vaporizando? Quem está vendendo isso? Quem está fabricando isso? Qual é o interesse disso? Então, a chave comum é de que não afeta a da propaganda, é que não afeta a saúde do indivíduo. E isso não é verdade, né? Então, nós temos aí uma mentira muito grande, e ainda hoje, né, a indústria de cigarro nega que a nicotina causa câncer. Ela não se responsabiliza por isso, porque se ela se responsabilizasse por isso, imagine a quantidade de tratamento que ela teria que bancar no mundo aí, né? Então, nós temos aí que a saúde do usuário e de quem está ao seu lado, que ela mantenha a saúde do usuário e de quem está do seu lado. Então, isso é completamente falso. Nós não temos essa ideia de que, aliás, nós não acreditamos nisso e não existe isso. Isso é para quem quer acreditar em conto da carochinha, né? No Brasil, sites brasileiros de venda, né, que isso é muito encontrado pela internet, nós temos aí, olha a propaganda de 2019. Mais vapor é igual saúde. Você vê as pessoas fumando pendrive ou fumando vape dentro de um carro. Quer dizer, não afeta a sua saúde, não afeta a saúde de ninguém, né? Por isso você tem aí o vape dentro do carro. Lembrando, essa é a ideia falsa. Olha lá, para atingir todas as idades, outra propaganda que eu selecionei aí. O seu pai gosta de fumar? Vai adorar vaporizar. Ou seja, se seu pai gosta de fumar, por que, já vendo um senhor de terceira idade aí, por que que ele não começa a vaporizar agora, já que fumar é condenado para ele, que já está de idade e que o vape não causa, não dá mau hálito, que o vape não amarela os dentes? É tudo, tudo, tudo 171, né? Nós temos aqui alguns os nichos desses mercados, né, onde aparecem aqui, e o nicho desse mercado é o seguinte: os novos usuários, primeiro, os novos usuários de nicotina, que sabem que a nicotina faz mal, o vape procura esses novos usuários de nicotina que, com a desculpa de manter o vício na nicotina, dizem que estão usando um produto que garante a eles a saúde. Um produto que consome menos nicotina, menos alcatrão, né? Então, os usuários de nicotina, nós temos os usuários atuais de nicotina que querem reduzir o consumo da nicotina, passando a utilizar vape com a esperança de consumir menos nicotina, até chegar o dia que eles vão parar de usar totalmente essa nicotina. Então, também é uma coisa falsa, porque não muda o hábito, está sempre ali com o cigarro na boca, está sempre provando a sensação de prazer que a nicotina traz para quem é usuário, né, de relaxamento e prazer. Nós temos
Terceiro nicho, os usuários, os ex-usuários de nicotina, aqueles que conseguiram parar por um certo curto tempo, e aí, como tem uma propaganda de que não tem nicotina, ou que não vicia, como toda droga tem essa propaganda, o que eles fazem? Esses ex-usuários acabam indo para o vape, né, para ter um pouco da sensação e do prazer e do relaxamento que a nicotina lhes provocava. Então, eles que sentem essa falta, essa abstinência, acaba utilizando deste cigarro eletrônico. Por isso, nós temos uma pergunta primordial. Os novos produtos eletrônicos são seguros para o uso humano? Né? Produtos para o consumo humano têm que ser testados e têm que provar que o que prometem através de teses, através de estudos científicos para ir para comerciais. E a indústria do tabaco nunca provou isso, nem com o cigarro tradicional, muito menos com os vape agora. Né? Então, nós temos que ter isso. Se não faz mal, por que não se prova, então? As provas, ao contrário, são muito maiores. Né? Então, estudo pré-clínico ou clínico tem que ser comprovado. A China, o que a China fez? Apesar de ser um grande produtor de vape para exportar, o que a China fez? Após o lançamento do vape, ou do cigarro eletrônico, após o lançamento disso, a China ela proibiu a mídia, não tinha leis na China anti-tabagismo, como tem no Brasil, que proíbe a propaganda de cigarros, não tinha, não tem. Né? Mas a China proibiu a propaganda de vape, né? Depois que se comprovou o aumento dos ataques cardíacos, a causa da dependência, a sobrecarga no sistema de saúde chinês, como acontece em todo lugar do mundo por causa da indústria do cigarro. Né? Então, na China, a administração de produtos do tabaco, né, acusou as fábricas de estarem fazendo propaganda irresponsável. É o que nós sempre falamos aqui, desde que nós começamos essa aula, né? Que são propagandas falsas que não causam, é, é, como digo aí, doenças, né? Que são até saudáveis. E isto não é verdade. Cuidado com esse fio aí, tá? Então, a segurança dos produtos nos Estados Unidos também passou, como é um dos lugares onde tem o maior consumo disso aí, que não tem o neoliberalismo total americano, o Estado não interfere no consumo dessas drogas legalizadas, né, como o cigarro, por exemplo. As TVs, filmes, jornais, revistas ainda incentivam o consumo da indústria de tabaco, é muito forte politicamente, com deputados, senadores e tudo mais que vão defender os interesses dessa indústria, e lá, inclusive no mundo todo, e lá ainda duvidam, ela ainda põe em dúvida se a nicotina causa mesmo mal à saúde ou não. Né? Aquela mesma dúvida se a Terra tem uma forma geóide ou se ela é plana. Né? Seria basicamente essa mesma dúvida. Então, lá também esses vape pode causar outros problemas com a utilização. Se um pode causar incêndio, pode causar queimadura, causa intoxicação do outro, né? O vape pode explodir, minha gente. Já tem casos de explosão do vape. Olha aí. Além disso tudo mais, o aparelho pode explodir
no uso. É lógico que são casos isolados, casos muito distantes, mas você não vai querer, né, se submeter a essa probabilidade, né? Então, aí a gente tem esse exemplo de explosão. Já tem notícias que são negadas pela indústria do tabaco e pelo vape, né, que as pessoas estão morrendo, né? Mas aí eu tenho a foto do jovem aí que morreu porque ele teve o crânio perfurado com a explosão de um cigarro eletrônico nos Estados Unidos. Nós temos aí também, né, a imagem disso aí, né? Nós temos que a segurança dos produtos é questionada. No Canadá, esse produto é questionado. O vape está tendo uma utilização muito grande por crianças, gente, crianças, porque muita gente acredita que elas não fazem mal à saúde, é o que a mídia que os outros países aceitam, né? A mídia pagou, divulgou, né? Então, acredita-se que não faz mal à saúde, mas está sendo muito usado por crianças, né? E as crianças até tem aumentado o uso por crianças. Olha aí, nós temos aí que de crianças com 4 anos ou menos, nós temos um aumento muito grande aí, ó, do uso de vape. Olha a porcentagem, como é que foi, né? Então, nós temos um crescimento dentro de qualquer tipo de sociedade. Não é só lá, não. Aqui também, né? Como eu disse, aqui o vape ele cresce mais entre os jovens, nas reuniões, para serem aceitos socialmente, para estarem a ideia de que é um produto natural que eles estão consumindo, que é um produto que não faz mal, né? E aquela ideia de querer experimentar, que todo jovem quer experimentar de tudo mesmo, é extremamente normal isso, né? Mas ele está crescendo muito, né? E vai substituir o cigarro, sim, viu, gente? Lá no futuro vocês vão ver aí somente os vovozinhos consumindo esse cigarro aí, como é hoje o cigarro de palha, né, que até vira cult. Tem algumas reuniões onde as pessoas estão fumando palheiro agora, né? Não, eu vou fumar um palheiro. Não, não é cigarro, não, o meu é palheiro. Pelo menos o cigarro tenta ter um filtro, né? Então, nós temos que já teve ingestão acidental intencional da nicotina no uso disso aí, né? E, em 2019, pesquisadores holandeses têm 26 registros de casos reportados na literatura com 31 pacientes que sofreram intoxicações pelos e-liquids, ou seja, pelos cigarros eletrônicos, ou pelo líquido que se coloca nos cigarros eletrônicos, né? O maior número de casos reportados ocorreu na Europa. As intoxicações menores de 6 anos foram consideradas não intencionais. Mas o cigarro está ali, né? O líquido está ali, a criança pega e consome. Enquanto de 13 a 53 anos, as intoxicações que apareceram são consideradas intencionais ou até como tentativa de suicídios. 11 casos resultaram em morte pelo uso do vape, morte pelo paciente. Uso, o vape ele leva o uso dual também, o uso do dispositivo eletrônico e não eletrônico. Naquela ideia de que eu vou cortar pela metade a minha nicotina, o indivíduo acaba usando o vape nos lugares que é proibido o uso de cigarro, e o cigarro no Brasil está proibido o uso quase em
todos os lugares, a não ser você sozinho, separado de todo mundo ao ar livre, né? Nas leis brasileiras não permitem o uso de cigarro em lugar nenhum, no ônibus, na sala de aula, no avião, no bar, né? Então, está proibido o uso de cigarro, né? Então, ele leva ao uso dual. Ele leva como uma forma de compensar e utilizar socialmente esse produto, né? Então, o indivíduo vai buscar a droga onde ele estiver, gente. Onde ele pode, e ele vai usar conforme a sociedade permite. Né? Aqui eu não posso fumar, mas eu posso usar o vape, e por aí vai. Né? Então, como eu disse, o Brasil não tem uma legislação contra o uso do vape, como a gente tem a legislação contra o uso do cigarro. Né? Apesar do vape ser proibido no Brasil. Mas nós não temos, não significa que quem usa vai preso por usar, não. Né? Não tem isso. Né? Não tem restrição. Né? Ninguém, se estiver usando em público, num local fechado, ninguém vai poder mandar você desligar porque você está infringindo a lei, porque não tem lei que você possa infringir a respeito disso. Né? Então, sei lá, está aí uma proposta de intervenção. Eu não gosto muito de propostas de intervenção pedindo para criar lei, não, nós já temos tanto, mas essa lei do vape ainda não existe, viu, gente? A lei está referindo a cigarros que provoquem a fumaça, que intoxicam outras pessoas. E o vapor também tem o mesmo papel da fumaça, viu, gente? Acaba tendo o mesmo papel da fumaça, tá? Então, nós temos aí, aqui, por exemplo, a imagem de um objeto, mochila de um estudante, e dentro é comum você encontrar não mais carteiras de cigarro dentro de mochila de estudante, mas sim é comum você encontrar o vape, tá aí tudo que estudantes têm, fone de ouvido, celular, uma Ritalina, alguma coisa aí, e o pendrive, né? Pendrive, tanto aquele de guardar conteúdo quanto pendrive de fumar, que é o vape, vamos dizer assim. Bom, então, nós temos uma sociedade que está renormalizando, está normatizando. Eu sou da época em que colegas meus, professores, fumavam dentro de sala de aula, aluno fumava assistindo aula naquele local fechado. Já demos aulas assim em sala, aqui 3, 4, 10 pessoas fumando em local fechado, inclusive o professor, né? Hoje isso é inadmissível, hoje isso é contra a lei. Hoje você pode até ser preso em recusar e não apagar um cigarro no local fechado. Isso é antissocial. Mas o vape ainda não tem essa legislação, viu, gente? Então, o que a indústria de cigarro está fazendo? Ela está conseguindo renormalizar o uso da nicotina. Ela está conseguindo usar a nicotina de forma social. Né? Como nós estamos vendo aí nas imagens, o vape está sendo usado e aceito de forma social. Mesmo estando em locais fechados, mesmo estando em festividades, não existe uma repreensão pelo uso do vape. Né? Então, as pessoas estão vaporizando em ambiente fechado. Né? Então, você está vendo aí, e são aceitas por isso, porque tem a ideia de que não faz mal à saúde. Né? E o cigarro eletrônico pode trazer muitos riscos para a saúde. E quais seriam esses riscos que o cigarro eletrônico pode trazer para a saúde? Né? Apesar dele ser proibido no Brasil desde 2009, tá aí a lei, ó, 46 de 2009, ele não pode ter nem a comercialização, nem a importação ou a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar.
como cigarro eletrônico, não são permitidos no país, né? Então, não existem dados científicos suficientes que afetam a eficiência ou eficácia da segurança do uso desse tipo de dispositivo. As consequências do uso contínuo do vape: infarto, derrame, causa de lesões nas artérias, vasoconstrição, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, aumenta a pressão arterial, altera o sistema límbico, ansiedade, dermatite, enfermidades autoimunes, câncer. Um agravante: o vape não tem espaço para você colocar uma foto como vem nas carteiras de cigarro no Brasil. Aquelas fotos horríveis, horrorosas para assustar. Inclusive, o vape é até atrativo para o jovem, né? Então, nós temos aí a doença pulmonar, está associada ao uso de dispositivo eletrônico para fumar, também está associada por causa da nicotina, né, gente? Então, o uso intenso do vape como um cigarro normal causa falta de ar, traz tosse no peito, traz tosse, traz dor no peito, traz náuseas, traz vômito, traz febre, perde peso e etc. Você já viu alguém falar que eu parei de fumar, eu engordei porque eu parei de fumar. Não, você engordou porque você está com mais saúde, você parou de fumar. Antes você tinha algo que te corroía por dentro, né? Então, nós já temos registrados pela ciência um operário de 57 anos que foi reconhecido como o primeiro usuário de cigarro eletrônico do mundo, né, a morrer. Foi o primeiro a que foi reconhecido pela ciência a morrer. Terry Miller, de 57 anos, morreu após desenvolver pneumonia lipoide. E ele começou a usar o vape como uma forma de, vamos dizer assim, como uma forma de diminuir o uso de cigarros. Chegou até ele essa propaganda falsa, né? Então, ele trocou o hábito de cigarros que ele tinha, cigarro comum, pelo vape, e não diminuiu a ingestão da nicotina. E por isso a gente vai ter aí a doença respiratória, efizema pulmonar. Inclusive foi essa doença que levou ao óbito meu pai. Meu pai é uma das vítimas do cigarro. Fumou por 50 anos, chegou a fumar 5, 6 carteiras de cigarro por dia, né? Ainda bem que eu não adquiri o hábito por causa do odor. Eu lembro do cheiro do meu pai, assim, nas fases iniciais da minha vida, e esse cheiro, ele era assim, tão marcante, né? Que mesmo depois que ele deixou também, ficou mais de 20 anos sem fumar, mesmo depois que ele deixou, o vape deixou de ser. O vape, ó. O que ficou marcante era o período em que ele ingeria nicotina, utilizava. Nós temos um surto de lesão pulmonar, né? Então, em 29 de outubro de 2019, 1.808 casos de lesão pulmonar associada ao uso de produto de cigarro eletrônico. Isso já apesar da indústria do cigarro negar veementemente. Nós temos que também, além da nicotina, nós temos outros tipos de drogas inseridos, como o THC também, muito presente, a maconha, né? Estão sendo testadas nisso aí. Então, nós temos vários tipos. E as mortes recentes devido à doença pulmonar aguda, que eu disse lá no começo, né? Doença do vape. Essa doença pulmonar já está sendo
já está sendo denominada como sendo a doença do vape. Então, diante disso, a recomendação é que os usuários interrompam o uso total desse dispositivo, até que se tenha mais informação. E não use esse dispositivo como muleta para tentar sair do uso da nicotina. Os países que já aceitam a comercialização e propagandas disso já estão voltando atrás. A maioria deles já estão fazendo leis, já não estão garantindo a segurança, exigem que as propagandas tenham uma tarja explicando que esse produto pode fazer mal à saúde, que não é aconselhável utilizar, que causa câncer e tal, né? Então, e para a gente refletir aí com a sua proposta de intervenção, ou sua conclusão, né? As políticas de controle do tabaco no Brasil já avançaram muito, gente. O controle do uso da nicotina avançou bastante. Tanto que há 30 anos atrás, se eu perguntasse aqui, a maioria de vocês iriam me confessar que fumam ou já fumaram. Hoje, se eu perguntar para vocês, olha, eu tenho certeza que uma porcentagem muito pequena já fumou, já experimentou o cigarro, e uma porcentagem muito menor ainda vai me dizer que pretende não fumar. Não é um vício que você pretende não adquirir, né? Então, ela avançou muito entre os jovens e a gente tem que defender uma ideia de que reforçar a legislação para que isso não tenha uma outra roupagem e a gente volte atrás no uso desse tipo de droga. Porque esse tipo de droga é muito oneroso para o Estado, esse tipo de droga tem muito gasto com a saúde pública, no caso do Brasil, que tem saúde pública, tem muito gasto com saúde pública esse tipo de consumo, né? Então, isso pode voltar a aumentar o número de usuários dependentes da nicotina, pode trazer novos problemas de saúde decorrentes da qualidade do uso, né, desse produto. E isso vai levar mais pacientes para o sistema de saúde, lotando o encarecimento, encarecendo o sistema de saúde, né, gente? Então, nesta ideia aí, a gente tem aí o uso do vape.